superaquecimento ou alguma coisa assim que aconteceu no carregador do celular, não sei exatamente, do notebook, tá? Então, vai ficar Tranquilo. tudo bem para amanhã, tá? Então, vamos lá. Vamos falar, então, agora da fisiopatologia dos grandes meridianos, tá? Então, para a gente terminar o dia de hoje, a gente vai falar, então, do início, né? Então, do que é, afinal, o grande meridiano dentro dessa história toda. Porque senão fica, né, como a colega falou, mas o que isso tem a ver com o pentagrama? A gente chega lá, a gente vai entender como a gente vai usar esses conceitos dentro, né, de uma avaliação, dentro de um atendimento, né, em acupuntura, né, quando que a gente pensa em grandes meridianos e como a gente pensa em grandes meridianos. Tá? Então, aqui a gente tem essa chamada fisiopatologia dos grandes meridianos. Lá atrás, lá no passado, no livro do Imperador Amarelo, como vocês estão vendo aí, no Soen, a primeira parte do livro do Imperador Amarelo, a gente tem a seguinte frase. A pele é o local onde os colaterais se espalham. Quando a energia perversa invade a pele, quando as estrias se abrem, a energia perversa irá invadir os colaterais. Que colateral é esse que ele está se referindo aqui? Ele está falando dos meridianos tendinomusculares, tá? Ele está falando dos meridianos tendinomusculares ou meridianos ligamentares, que são aqueles que ficam entre a pele e os meridianos principais, ok? Quando ela invade os colaterais e os colaterais se tornam repletos de energia perversa, essa energia perversa penetra no canal. O canal é o meridiano principal. Quando o canal estiver repleto, ela irá mais adiante e penetrará nas vísceras. Então, quando existe o excesso no meridiano, a tendência da energia perversa é se aprofundar, tá? E penetrar em vísceras, em órgãos, porque o desejo da energia perversa é buscar o alimento exatamente na base material, né? O que ele quer, né? Pensa que a energia perversa, ela funciona como se fosse um parasita. Ela vai procurar aonde tem mais energia. E onde é que tem mais comidinha para ela? Nos órgãos, nas vísceras, nos tecidos, naquilo que é base material, tá? Portanto, quando a energia perversa invade a pele, se tratada a tempo, poder-se-á recuperar rapidamente da doença. Se o tratamento demorar, a energia perversa irá penetrar nas vísceras e causar enfermidade séria. O que é uma doença fácil de recuperar? É uma energia perversa invadindo o meridiano tendinomuscular ou o meridiano principal. Ou seja, os excessos são mais fáceis de tratar. Se o tratamento demorar, o que vai acontecer com o meridiano principal? Ele vai ficar insuficiente. E isso vai fazer com que a doença se torne mais séria e vai ser mais difícil de tratar. Ok? Mais uma frasezinha agora do Lin Zhu, que é o livro do Imperador Amarelo também, mas a parte de técnicas e práticas mesmo da acupuntura. Quando o perverso externo invade o corpo, ele é silencioso e não faz ruído. Ele é sorrateiro, sem deixar traços, mas os pelos finos do paciente ficam arrepiados. Suas estrias ficam abertas e sua energia saudável se dissipa. A energia perversa se espalha e transborda no corpo todo e nas 4 extremidades. Fica retida no canal, excesso,
flui para dentro das vísceras, insuficiência, e causa dores abdominais e infiltração no aquecedor inferior. Complicado isso aqui, né? Vamos ver o que isso quer dizer exatamente. Os 12 meridianos principais, então, assumem um arranjo de níveis de energia distribuídos no corpo em 3 duplas, yin e 3 duplas yang, certo? Então, a gente tem os 3 níveis de defesa que o meridiano principal também vai gerar. Espera aí que tem alguém falando alguma coisa aqui. Está ouvindo eco? Não sei. Só se tiver ligado os dois microfones, mas acho que não. Esse aqui não está ligado, não. Está apagadinho aqui a minha imagem. Está só com o áudio, né? É o áudio que está vindo do celular. Tem um eco mesmo? Mas agora que apareceu isso daí? Não tinha antes? É. Bom, enfim. Tem que aguentar um pouquinho aí. Ah, já tinha? Ah, entendi. Normal. É porque o áudio está vindo do celular, está diferente, né? Tá bom? Então vamos lá. Estamos no final, vamos seguir aí. A gente está no finalzinho. A invasão das energias perversas nos diferentes níveis energéticos produz distúrbios energéticos perceptíveis nos pulsos, claro. Né? Quando você tem a penetração da energia perversa, você vai ter todos aqueles sinais e sintomas, né, chamados de excessos energéticos. Mas, quando a energia perversa entra no grande meridiano, ou seja, ela atinge 2 meridianos principais ao mesmo tempo, essas duplas de meridianos ficam doentes. Então, na verdade, não é o ID que fica doente, é o ID e a bexiga, ou o coração e o rim, ou o fígado e o CS, juntos. E essas, então, são chamadas as síndromes dos grandes meridianos. Tá? Para a gente poder entender o que é isso, a gente tem esse desenho aqui. Tá? Esse desenho aqui é um desenho bem simplificado das estruturas dos meridianos. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui as minhas anotações para a gente poder ver direitinho quem é quem nessa história. Esse mocinho que está aqui em cima, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai desenhar a pele. Tá? Então, aqui a gente tem a pele. Nada como um teclado que não é o seu, para você escrever rápido, né? E aí a gente tem aqui essa camada, que é uma camada, né, superficial, que é uma camada que é em faixa, tá? Ela é um tecido mesmo em faixa, assim, tá? Que é quem? Esse aqui é o meridiano tendino muscular ou meridiano ligamentário, tá? Esse aqui é a primeira camada de proteção que a gente tem entre a pele e o meridiano principal, que é esse rapazinho aqui. Opa. Esse aqui, então, é o meridiano principal. Esse meridiano principal pode ser tanto yin quanto yang, tá? Não faz diferença aqui. Então, pode ser uma víscera, pode ser um órgão, tanto faz. Todos os 12 meridianos principais têm, né, na sua estrutura, os meridianos secundários que saem dele. O meridiano que interessa para a energia perversa é aquele que nasce
nesse pontinho aqui, que é chamado de ponto de origem. Todos os meridianos principais têm um ponto, que é chamado de ponto de origem do meridiano tendino muscular. Desculpa, do meridiano distinto, tá? Então, daqui vai sair um meridiano, que é o meridiano distinto, tem várias ramificações ao longo da vida aqui, tá? Ele vai ramificar para áreas do corpo, mas a direção do meridiano distinto é penetrar dentro do corpo, tá? Então, o meridiano distinto, ele é um meridiano que conecta o externo e o interno, tá? O meridiano distinto, ele tem duas mãos, tá? Então, a energia vai do meridiano principal para o meridiano distinto e para órgãos e vísceras, tá? E ele sai dos órgãos e vísceras e vai para o meridiano principal. Então, a energia, ela corre para os dois lados. Ela vai do meridiano aqui na superfície até as partes internas do corpo e sai das partes internas do corpo e alimenta os meridianos também. Então, é uma troca energética constante. Quem são esses carinhas aqui, essas bolotas aqui? Esse aqui são as vísceras, Fu. E aqui a gente tem os órgãos, que são os Zan, tá? O meridiano distinto, ele pode vir tanto de um meridiano Yin quanto de um meridiano Yang, mas ele sempre vai passar na víscera e no órgão daquele elemento. Vocês lembram disso? Vocês lembram da aula de meridiano secundário? Sim? Eu não. Eu lembro que teve aula, mas não lembro de quase nada. Tá. Todo mundo está mais ou menos nessa mesma situação? Sim? Eu percebo assim, professora, eu acho muita informação, né? Então, agora, nesse minuto, eu estava pensando nisso, que quando a gente está durante a aula, eu consigo entender, a senhora fala, isso faz todo sentido para mim. Depois, quando eu vou na prática, eu tenho uma dificuldade enorme assim de colocar, de estabelecer essas relações que vocês fazem tão bem durante a aula, entendeu? Então, assim, eu vi o meridiano distintos, os meridianos, mas muitas vezes, quando eu me vejo diante de uma situação assim que eu quero treinar em casa, com familiares, essa questão, eu tenho uma dificuldade de colocar na prática toda essa teoria linda que você está mostrando, por exemplo, agora, entendeu? Que bom, porque essa assim, dificuldade. é absolutamente natural, tá? Que a gente tenha dificuldade para encontrar, vamos dizer assim, colocar isso na prática é absolutamente natural. Tá? A questão eu perguntei em relação aos meridianos secundários, né? O que vocês têm guardado ali, né? Por quê? Porque a gente está falando da doença. Então, quando eu tenho um paciente na minha frente, eu preciso saber se esta doença do meu paciente, se ela está na superfície ou se ela está no nível mais profundo. Lembra que é uma parte da nossa anamnese é exatamente para saber se essa doença, se esse desequilíbrio energético é superficial, que a gente chama de pial, lembra? Ou se ele é profundo, que a gente chama de li. O que é isso? Né? Se o meridiano, se a doença é superficial ou se ela é profunda. Se ela é uma doença superficial, ela ainda está nos excessos energéticos. Então, quando a doença está nessa camada do meridiano tendino muscular ou excesso do meridiano principal, a gente chama de uma doença de exterior, uma doença superficial. É mais fácil de resolver. Quando a doença está na insuficiência do meridiano principal ou essa
esse desequilíbrio já penetrou no meridiano distinto, a gente fala de uma doença profunda, tá? E aí o meridiano principal é insuficiente. São etapas de penetração das doenças. Para a gente conhecer as etapas de penetração das doenças, a gente precisa entender meridianos secundários, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma, né, uma andadinha para trás, porque não adianta a gente andar para frente se isso não tiver consolidado, tá? Então, vamos falar dessa estrutura aqui, que são os meridianos principais e os meridianos secundários, tá? Eu vou achar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar uma pagininha mais... Não tem, né? Aqui, vamos ver. Deixa eu achar uma pagininha mais em branco, porque a gente tem esse... Vou fazer uma coisa aqui. E vamos falar desses meridianos secundários. Vou procurar uma outra coisa aqui para abrir. Pronto. Estão vendo uma página totalmente em branco aí, né? Sim? Sim. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar da estrutura dos meridianos principais e secundários, tá? Para a gente poder entender a sequência aí de uma alteração energética, tá? E aí vocês vão perceber, obviamente, né, na hora da anamnese, na hora das perguntas, a gente consegue saber, sim, né, onde está essa doença, tá? Vamos lá. Então, a gente tem os meridianos principais. Então, vamos supor que a gente tem um meridiano principal de natureza Yang aqui. Imagina que a gente tem um meridiano de natureza Yang. Aí, agora tem essa frescura, né? Que isso daqui ele é todo especial, esse dashboard aqui do negócio. Então, esse aqui é o meridiano principal de natureza Yang, e aí a gente tem aqui, né, em outro lugar, né, do corpo, um meridiano principal de natureza Yin. Tá? Todos os meridianos principais têm pontos que são chamados de pontos de comando. É mais difícil fazer desenho aqui do que fazer desenho na apresentação, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Aqui, pronto. Então, esse aqui é o meridiano principal Yin. E esse aqui é o meridiano principal Yang, tá? A gente entende que esses dois meridianos que estão aqui representados são da mesma natureza, tá? Então, se esse aqui for a vesícula biliar, o de baixo é o fígado. Se esse for o id, o de baixo é o coração, tá? E assim por diante. A gente vai colocar o meridiano como se eles fossem acoplados, tá? Esses dois meridianos que estão desenhados aqui, então, são meridianos acoplados da gente. Todos os meridianos principais têm pontos chamados de pontos de comando. Então, a gente tem o ponto de tonificação, a gente tem o ponto de sedação, a gente tem o ponto fonte e a gente tem o ponto de passagem. Lembra? Os pontos de passagem, os pontos LO, tá? A gente tem também pontos de assentamento e pontos de alarme que não necessariamente ficam no meridiano, tá? No meridiano, a gente tem pontos de tonificação, de sedação, ponto fonte e o ponto de passagem. Esse ponto de tonificação e sedação é um ponto sul e ele pode ser modificado à medida em que se modifica as estações do ano, quando a gente quer fazer uma cronoacupuntura. Tá? Se a gente não quiser fazer de acordo com as estações do ano, esse ponto de tonificação e sedação é um ponto fixo. Tá? 99% dos acupunturistas usam os pontos fixos. Nós usamos os pontos de acordo com a estação, porque é uma forma de utilizar uma acupuntura mais celeste, mais ligada à passagem do tempo, uma cronoacupuntura. Tá? Mas todo meridiano tem, então, um ponto de tonificação, um ponto de sedação, um ponto fonte
e o ponto Lo, que é o chamado ponto de passagem. Esses pontos são fixos, tá? São sempre os mesmos pontos. Então, a gente tem aqui, para compreender os... Peraí, que eu vou colocar aqui. Para a gente compreender a importância, né, e a função dos pontos na questão dos meridianos secundários, a gente precisa saber o ponto fonte, o ponto Lo e esse chamado ponto de origem. Tá? Todos os meridianos têm esses 3 pontinhos aqui. Tá? Então, então, vamos imaginar que esse meridiano Yang aqui tem aqui, então, o ponto Lo, o ponto fonte e um ponto de origem. E esse aqui também vai ter a mesma coisa. Tem um ponto Lo, tem um ponto fonte, esse daí é fixo para cada um deles. A gente tem tabelas, né? E a gente sabe quem é quem nessa história. Principalmente se eu conseguir fazer ele do jeito certo, né? Beleza. Todos os meridianos principais têm um meridiano correspondente, que é o chamado meridiano tendinomuscular. O meridiano tendinomuscular, ele fica cobrindo o meridiano principal. Tá? Ele faz uma coisa mais ou menos assim. Ele se aproxima do meridiano principal, onde a gente tem as articulações. Né? Então, em punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo, tá? Ele se aproxima. Mas o meridiano tendinomuscular, ele nunca encosta no meridiano principal, tá? O meridiano principal, ele é sempre um meridiano solitário ali, tá? Ele nunca vai se relacionar diretamente com o meridiano tendinomuscular. O meridiano Yang tem o seu tendino muscular e o meridiano Yin também tem o seu tendino muscular. Então, vamos imaginar que o meridiano tendino muscular, ele normalmente é maior do que o meridiano principal. Tá? Ele ultrapassa, né, o meridiano principal. Por exemplo, a gente tem o meridiano do coração, né, que vai da axila até a ponta do dedo. O tendino muscular do coração, ele cobre todo o meridiano do coração, mas ele vai até o peito também. Tá? Então, ele cobre todo um espaço aqui no peito. Provavelmente, na aula que vocês tiverem de meridianos secundários, está mostrado lá em alguma imagem ou numa descrição o tamanho do meridiano tendinomuscular. Tá? Os meridianos tendinomusculares, então, eles seguem o trajeto do meridiano principal, mas eles ultrapassam esse trajeto. Ah, então, ele vem da ponta dos dedos ou dos pés, mas eles vão para dentro do corpo. O meridiano tendinomuscular do estômago, por exemplo, ele vai até as costas. O meridiano do estômago está na barriga, mas o tendinomuscular ele vai até as costas. Tá? Então, eles têm um desenho diferenciado. Tá? Esse, então, é o meridiano tendinomuscular ou meridiano ligamentário. São os nomes dados para esses meridianos. Esse aqui é o desse meridiano e esse aqui de baixo é o desse meridiano aqui. Cada meridiano principal tem os seus, tá? Tem um trajeto específico. Na sequência, o que a gente tem? O ponto Lo é um ponto de onde saem 2 meridianos secundários, que são chamados de meridianos de passagem. Tá? O ponto Lo é um ponto de passagem. Passagem do quê? A energia sai desse ponto e vai para o ponto fonte do meridiano acoplado,
ou a energia sai desse ponto e vai para uma região do corpo, se expandir. Tá? Tem que apagar esse troço aqui. Apareceu à toa aqui. É meio ruim de fazer o desenho aqui. Você tem que, tá vendo? Você tem que clicar no negócio e aí aparece o desenho que você quer. Tá? Então, o que acontece aqui? Este meridiano que sai do ponto Lô e vai para o fonte do acoplado se chama meridiano de passagem transversal. E esse meridiano aqui, que sai do ponto Lô e vai para uma região do corpo, ele vai sair e se espalhar de uma forma arborescente. Ele vai fazer... Cada um deles vai para um lugar. E isso está também na aula de meridianos secundários. O meridiano de passagem longitudinal. Então, o nome dele é meridiano de passagem longitudinal. Certo? O meridiano de passagem longitudinal, ele vai fazer com que a energia saia do ponto Lô e se espalhe. Então, de uma certa forma, o ponto Lô é um ponto de saída de energia. Vocês estão vendo que eu fiz as faixinhas com uma direção só? Isso quer dizer que a energia ela só sai do ponto Lô. Ela nunca vai entrar no ponto Lô. Então, o ponto Lô é um ponto de dispersão de energia. Necessariamente um ponto de dispersão de energia. Ela vai sair desse ponto e vai para algum outro lugar. Então, essas duas estradinhas, o meridiano de passagem transversal e o longitudinal, eles são estradas de uma mão só. O que quer dizer que este outro meridiano aqui, o meridiano IN, ele também tem um meridiano de passagem transversal, que vai do Lô dele para o fonte do acoplado, e ele também tem o meridiano de passagem longitudinal dele, que vai para outro lugar. Então, ele vai sair também. Tá? Ele também vai para uma outra direção no próprio corpo. Tá? Ele também vai sair e se espalhar em algum lugar ali. Ele pode ir, por exemplo, o meridiano de passagem do coração, né? O longitudinal vai para o peito e para a língua, por exemplo. Então, se eu picar o ponto Lô do coração, que é o C4 aqui, a energia vai sair do meridiano do coração e vai se espalhar para o coração e para o peito, né, para a região coração mesmo, e para a língua. Se eu picar o ponto Lô do fígado, por exemplo, o F5, que é o ponto Lô do fígado, lá no pé, a energia se espalha pelas coxas, pelo quadril e pela região pélvica. Tá? Então, assim, cada meridiano de passagem longitudinal vai para um lugar. Depende do meridiano principal de onde ele saiu. O meridiano de passagem transversal, ele só funciona se eu picar o Lô do meridiano e o fonte do acoplado. Porque aí eu vou tirar a energia de um meridiano e vou entregar essa energia para o seu acoplado. Quando que a gente usa o meridiano de passagem transversal? Na regra dos acoplados. Quando um está em excesso e o outro está insuficiente. O que eu faço? Eu pico o ponto Lô daquele que está em excesso e o fonte do que está insuficiente. Se eu abrir o ponto fonte, essa energia vai sair daqui e vir para cá. Se eu não abrir o ponto fonte, essa energia sai do ponto Lô e vai para o longitudinal. Tá? Então, cada um é um momento. Então, vamos imaginar assim. Se eu picar só o ponto Lô, a energia sai por aqui.
Se eu quiser mandar a energia do ponto LO para o acoplado, eu tenho que picar o LO e o fonte do acoplado. Aí eu ligo essa estradinha aqui. Tá? Se eu picar só o ponto LO, eu ligo essa estrada aqui. Se eu picar o LO e o fonte, eu ligo essa estrada aqui. Tá? O LO, então, ele funciona como se fosse uma torneira. Por exemplo, provavelmente vocês já ouviram essa expressão, né? Que o ponto LO, ele funciona como se ele fosse uma torneirinha no meridiano. Então, eu vou abrir o LO, a água sai. Se eu abrir a tampa do outro meridiano, que é o ponto fonte, essa água vai entrar dentro do outro meridiano. Se eu não abrir a tampa, se eu não abrir o ponto fonte, essa água se espalha ou por uma bacia, ou no balde, ou no chão. Né? Ele vai espalhar pelo meridiano de passagem longitudinal. Tá? Então, o ponto LO, ele nunca é um ponto de tonificação. Eu posso abrir o LO e a energia sai, eu posso fechar o LO e a energia para de sair. Mas eu não consigo enfiar a energia pelo ponto LO. Eu não consigo enfiar água dentro da torneira, certo? Você tem uma torneira, eu posso abrir a torneira ou eu posso fechar a torneira, mas eu não consigo enfiar água para dentro da torneira, certo? Então, o ponto LO é um ponto de saída, tá? Se eu abrir, a energia sai. Se eu quero mandar para o acoplado, eu abro a fonte do acoplado. Se eu não quero mandar para o acoplado, eu deixo ele se espalhar por uma área do corpo. Quando que eu uso o meridiano de passagem transversal? Quando eu quero mandar energia de um meridiano para o seu acoplado. Um está em excesso e outro está insuficiente. Eu vou tirar do que está em excesso e doar para o que está insuficiente, porque eles comem a mesma coisa. Então, se eu tenho o fígado em excesso e a vesícula biliar insuficiente, eu tiro do fígado e mando para a vesícula biliar. Se eu tenho o ID em excesso e o coração insuficiente, eu tiro do ID e mando para o coração. Eles são irmãos. Então, eu consigo ligar esse caminho. Quando que eu uso meridiano de passagem longitudinal? Normalmente, a gente usa em analgesias. A gente usa na analgesia do grande LO, a grande picada da analgesia, que é usar o LO para equilibrar os dois lados dos meridianos e provocar uma analgesia, dependendo do trajeto da dor. Tá? Então, esse ponto existe em todos os meridianos principais e ele tem esta ação. Daí, a gente tem um outro meridiano secundário. Tá? Então, a gente tem meridiano tendinomuscular, que é o meridiano de proteção, e um meridiano de passagem. E a gente tem um outro meridiano secundário, que é um meridiano distinto. O meridiano distinto, ele tem trajetos muito complicados, mas, basicamente, o meridiano distinto, ele sai do ponto de origem, tá? E ele vai para a víscera daquele elemento. Depois, ele continua, né, o seu trajeto, e aí ele vai passar no órgão daquele elemento. Tá? E depois ele vai voltar para o meridiano Yang. Tá? Ele volta para cá. Esse carinha aqui, ele está no meridiano Yang, ele é um chamado de ponto de união ou ponto de confluência dos meridianos distintos. Tá? Então, eu vou fazer ele pequenininho. União ou confluência. É difícil esse negócio aqui. Esse
teclado ele tem uma dificuldade, tem certa dificuldade para encontrar. Né? Isso quando esse meridiano distinto é um meridiano de natureza Yang. Quando ele é um meridiano distinto de natureza Yin, o que ele faz? Ele sai do ponto de origem, ele passa na víscera, ele passa no órgão e ele vai se juntar a este carinha aqui, lá no meridiano Yang. Tá? Então, os pontos de união dos dois meridianos distintos são no meridiano Yang. Então, vamos pensar, se esse aqui for o fígado e esse aqui for a vesícula biliar, tá? Então, o meridiano distinto da vesícula biliar, ele sai da vesícula biliar, ele passa na vesícula biliar, ele passa no fígado e depois ele volta para a vesícula biliar, lá no VB1, ó, esse pontinho aqui, ó. Tá? O meridiano distinto do fígado, ele sai do fígado, passa na vesícula biliar, passa no fígado e vai encontrar o meridiano distinto da vesícula biliar lá no VB1. Então, o ponto final deles é no meridiano Yang. O ponto de união ou de confluência é sempre na cabeça ou no pescoço. Tá? Sempre no alto. E como a gente já tinha falado, na cabeça só tem meridiano Yang, certo? Não tem meridiano Yin. Por isso, os meridianos distintos, eles passam na víscera, no órgão, só que, obviamente, cada um deles tem um monte de outras, né, ramificações, tá? Então, ainda por cima, eles fazem vários rolês dentro do corpo. E aí vocês têm lá trajetos de todos eles, tudo que eles fazem e tal. Então, por exemplo, meridiano distinto do coração. Meridiano distinto do coração sai do C3 aqui, ele vai para dentro do corpo, ele passa no intestino delgado, ele passa no coração, ele passa na língua, então tem uma ramificação que vai para a língua, até a ponta da língua, e uma ramificação que vai para o cérebro. Tá? E ele vai terminar no ID18, no pescoço. Tá? Ele vai subir e chegar até o ID18. O ponto de união vai ser o ID18, tá? Que é o do meridiano do intestino delgado. Ele não volta para o meridiano do coração porque eles não voltam para o meridiano de origem. Os meridianos distintos, sim, não voltam para a origem. Mas eles têm uma série de ramificações aqui. Tá? Com desenho que, se alguém que não conhece nada de medicina chinesa, não vai entender nada desse desenho. Qual é a grande diferença do meridiano de passagem para o meridiano distinto? O meridiano de passagem é mais superficial, claro. O meridiano distinto é mais profundo, ele vai para mais partes do corpo. Mas o meridiano distinto, ele tem duas mãos, como a gente já tinha falado. Aqui a energia flui para tudo quanto é lado. Ela vai do meridiano para a víscera, do meridiano para o órgão, do órgão para a víscera, da víscera para o órgão, do tecido para o órgão, do tecido para a víscera, do meridiano para o meridiano. Eles fazem uma festa. Tá? Esse meridiano distinto, então, ele tem muitas direções. Tá? Então, o meridiano alimenta o órgão alimenta o meridiano, um órgão alimenta a víscera alimenta o órgão. Eles fazem uma, né? O órgão alimenta o tecido, por isso que a gente fala, o fígado alimenta os olhos, né? O baço, pâncreas alimenta os tecidos conjuntivos, o fígado alimenta os músculos, o rim alimenta os ossos. É através do meridiano distinto que essa energia que está no meridiano principal vai chegar até esses tecidos. Tá? Quando existe um desequilíbrio,
esse desequilíbrio pode pegar esse caminho do meridiano distinto e chegar até esses tecidos mais profundos, certo? Aí tem os meridianos que são os vasos maravilhosos, que não estão nesse esquema. O vaso maravilhoso, ele é como se ele fosse um laguinho que fica aqui do outro lado, né? Ele fica aqui escondidinho, né? Guardadinho, e aí a gente só pede ajuda dele quando a gente precisa, tá? Ele fica fora desse esquemão aqui, tá? Esse aqui é a estrutura dos meridianos secundários. O meridiano ligamentário aqui em cima, né, na superfície. O meridiano principal, que é uma linha de força. Os meridianos de troca, que são os meridianos de passagem. E os meridianos que levam a energia lá para dentro, que são os meridianos distintos. Tudo bem? Sim? Tudo bem. Não dormindo? Não? Lembraram? Ok. Sim. Tudo bem? Então, vamos lá. O que acontece quando existe o desequilíbrio, então? Eu vou apagar isso aqui que está muito grande, muito cheio de coisa. Então, vocês tirem uma fotinho, um print screen aí, para vocês, se vocês quiserem. Tá? Eu vou apagar isso aqui para a gente poder enxergar um pouco mais facilmente, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a penetração da doença, que é uma coisa extremamente importante na hora de fazer o tratamento. A gente entender como que a gente resolve esses desequilíbrios, ok? Posso apagar? Sim? Não há respostas, então vamos apagar. Então, agora a gente vai simplificar um pouquinho esse desenho, tá? Então, eu vou fazer um meridiano principal qualquer, tá? Aqui, pode ser qualquer um. Pode ser tanto yin quanto yang, tanto faz, ok? E aí a gente vai ter o meridiano tendino muscular, que vai ser o meridiano de proteção, aqui em cima. E depois a gente vai ter, então, um ponto lock e tem que ficar clicando. E aqui a gente vai ter um ponto de origem do meridiano distinto, tá bom? E aí vai ficar parecido com aquele desenho que tem na apresentação de vocês. O meridiano distinto é o que vai lá para dentro, tá? Lá para dentro significa Zan, Fu, tá? Ok? Beleza. Lembrar, né, que esse aqui é o meridiano das mãos, né, que vai funcionar aqui, também vai funcionar em outros lugares, e o meridiano de passagem é o meridiano de uma mão só, que vai para o acoplado ou vai para uma área do... Chatinho isso. Não, filho, não era isso. Eu te pagar, não. Eu te boutique, eu quero pagar. Tá bom, vai. É o desenho de novo. Aqui. Meridiano tendino muscular. Então, vamos lá. Esse aqui é o meridiano tendino muscular. Esse aqui é o meridiano principal. Esses aqui são os meridianos de passagem.
E esse aqui é um meridiano distinto. Tá? Beleza? Beleza, então. Vamos lá. Temos aqui a penetração de uma energia perversa. Uou. Uma energia perversa malvada. Energia perversa malvada aqui. Vai entrar, então, aqui. Seja ela de natureza yin, seja ela de natureza yang, ela vai primeiro chegar no meridiano tendino muscular, certo? Então, a primeira fase da doença é o excesso no meridiano tendino muscular. Como é que eu sei que existe um excesso no meridiano tendino muscular? Quando a energia perversa entra no meridiano tendino muscular, ela encontra quem aqui? Ela encontra a energia correta. A energia correta é a energia boazinha. Não consigo. Energia feliz. Cadê o smile? Smile. Energia correta. Tá meio... Teve um derramezinho, mas tá tudo bem. Essa aqui é a sua energia correta. Elas vão brigar. No meridiano tendino muscular tem muita energia defensiva, né? Tem mais energia yang do que energia yin, porque ele é um meridiano mais superficial. Então, eles começam a brigar. O que a gente sente? O que a pessoa sente? Ela sente dor, ela sente sensibilidade naquela área onde está o meridiano. Ela pode ter febre, se for o calor, ela pode ter tremor de frio, se for invasão de frio. Ela pode até ter uma pequena paralisia ou uma insensibilidade, se for uma penetração de frio muito intensa. Ela vai ter, então, aquela sensação da abertura dos poros que a gente falou. Normalmente, as dores são nas articulações, que é onde está mais próximo, né, do meridiano principal mesmo, né? Eu posso sentir calor local e esta chamada hipersensibilidade, tá? O que eu faço quando eu tenho um excesso no meridiano tendino muscular? Eu vou sedar os pontos de reunião dos têndinos musculares. Os têndinos musculares são reunidos, os 3 yang do braço, os 3 yin do braço, os 3 yang da perna e os 3 yin da perna. Tá? São pontos específicos, são chamados pontos de reunião dos meridianos tendinomusculares. Então, dependendo de onde está localizada essa dor, ou esse incômodo, ou esse arrepio, ou esse frio, ou esse calor local, tá? Eu vou usar o ponto de união dependendo da localização desse sinal ou desse sintoma. Tá? No caso dos excessos no meridiano tendinomuscular, então, a gente vai ter essa primeira fase aqui, né, da doença, que é o excesso no meridiano tendinomuscular. E então, eu vou fazer o quê? Uma sedação dos pontos de reunião. Tá? Quando essa energia perversa consegue ir embora, ótimo. Se ela saiu, nem vai ter grandes problemas, tá? Aqui, por exemplo, vamos imaginar que você tomou uma chuva, certo? Tá calor, lógico, mas você tomou uma chuva e molhou a sua roupa. E aí você ficou com essa roupa molhada. Mesmo você vivendo num lugar quente, essa roupa molhada pode se tornar uma invasão de frio. E você pode começar a ter uma febrinha, uma dor de cabeça, uma sensação de que alguma coisa aconteceu. Tá? Aí você vai para casa, você toma um banho quente, você faz um escalda-pés, você come alguma coisa bem temperada, com temperos bem
aquecedores, aí você sua e essa energia perversa vai embora. Você eliminou o frio, sem precisar de acupuntura, sem precisar de nenhum ponto, tá? Mas você elimina o frio porque ele penetrou superficialmente, tá? Então, você consegue eliminar o frio com alimento, você consegue eliminar o frio com banho quente ou com banho frio, no caso do calor. Você consegue fazer esse movimento sem precisar necessariamente da acupuntura, tá? Com alimentação é bem fácil. Às vezes, um fitoterápico que ajude, né, a eliminar o frio ou eliminar o calor, tá? E existem esses pontos, que são os pontos de reunião dos meridianos tendinomusculares, que eles também ajudam a fortalecer esse meridiano e que essa energia correta aqui expulsa essa energia perversa. Mas vamos supor que não deu certo. A energia perversa vai descer e penetrar no meridiano principal. Lascou, né? O que vai acontecer com o meridiano tendinomuscular? Ele vai ficar insuficiente, tá? Ele vai ficar insuficiente. A energia correta vai ficar insuficiente, tá? Então, essa aqui é a segunda fase da doença, que é a insuficiência no meridiano tendinomuscular. O que acontece com o meridiano tendinomuscular, então? Ele fica insensível, ele fica frio, ele fica paralisado, ele fica com dificuldades de movimento, ele pode até, né, encolher, ter uma tensão muscular ali, tá? Ele fica insuficiente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tonificar. Tonificar quem? Os pontos de união. Então, nesse caso aqui, tanto no excesso quanto na insuficiência, a gente vai usar os pontos de união dos meridianos tendinomusculares. Ele chama de pontos de reunião, que é para não confundir com os de... Tá? Os pontos de reunião são Ian da mão, Ian do braço, Ian da mão, Ian do pé, Ian, e o Yin da mão e o Yin do pé. Então, são 4 pontos, depois a gente coloca eles ali, tá? Ao mesmo tempo que o meridiano tendinomuscular está insuficiente, o que vai acontecer com o meridiano principal? Aí a gente viu lá naquele outro desenho. O meridiano principal vai ficar em excesso. O que tem no meridiano principal? Tem mais energia correta, certo? A energia correta está aqui. E ela vai brigar com a energia perversa também. Por isso que a gente tem sintomas, né? Então, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter um excesso do meridiano principal. Então, a terceira etapa da doença é o excesso no meridiano principal. É que eu preciso aumentar aqui essa letrinha para ficar igual a outra. Excesso no meridiano principal. Como é que eu sei que tem excesso no meridiano principal? A gente tem uma lista de sinais e sintomas de excesso nos meridianos principais. Cada um tem os seus sinais, os seus sintomas, certo? Sinais e sintomas fisiológicos, sinais e sintomas comportamentais, a gente percebe no pulso, porque o pulso é o reloginho do meridiano principal. Então, quando eu ponho a mão no pulso, eu sei quais são os valores que estão correndo de energia nos meridianos principais. Isso aqui funciona como se fosse um reloginho do meridiano principal. Então, eu sei se ele está em excesso ou se ele está insuficiente. O meridiano principal em excesso, então, como é que a gente resolve? Sedando.
a gente vai sedar. A gente vai sedar o quê? Ponto sul. Aqui, a gente vai trabalhar o pentagrama, certo? No excesso do meridiano principal, a gente trabalha os pontos de sedação de acordo com o pentagrama. Os pontos de sedação são os pontos sul. Pode ser o fixo ou pode ser de acordo com a estação do ano em que você está fazendo a sessão de acupuntura, certo? Mas, pero, sinto muito, mas não é isso que a energia perversa quer. A energia perversa é perversa, certo? Se ela é perversa, ela quer entrar lá para dentro. O negócio da energia perversa é chegar nesse carinha aqui, no meridiano distinto. O que ela quer mesmo, é chegar aqui no Zanfu. Mas ela pode enganar-se e errar de caminho. E ao invés de entrar no ponto de origem, que seria o lugar mais interessante para ela, seria o caminho mais curto para ela chegar no Zanfu, ela pode errar e chegar no ponto low. Tá? Isso pode acontecer. Então, ela vai sair de um meridiano principal e, de repente, ela vai contaminar outro meridiano principal, o acoplado. E é nesse momento que um fica insuficiente e o outro fica em excesso. Tá? Mas vamos pensar que a energia perversa nem sempre é tão atrapalhada assim. E o que ela quer, na verdade, é entrar aqui. Né? O lugar que ela quer entrar é aqui, no meridiano distinto. Vamos imaginar que ela realmente conseguiu entrar no meridiano distinto. O que acontece com o meridiano principal se ela entrar no meridiano distinto? O meridiano principal fica insuficiente. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Não tanto. Aí. Então, a quarta etapa de uma doença é a insuficiência no meridiano principal. É claro que não é o meu. Quando a gente tem uma insuficiência no meridiano principal, como é que a gente sabe? Sinais e sintomas de insuficiência nos meridianos principais. Pulso, meridianos insuficientes no pulso. Batimentos baixos, pouco fluxo de sangue, imperceptíveis, meridianos insuficientes. Tá? Quando o meridiano principal está insuficiente, o que a gente faz? Tonifica. Como que a gente tonifica um meridiano principal? Pelo ponto sul. Então, tanto no excesso quanto na insuficiência, o que a gente usa para tratar é o ponto sul. Tá? É aqui que a gente usa o pentagrama, gente. O pentagrama, ele só funciona quando o problema está no meridiano principal. Pentagrama é de meridiano principal, gente. Pentagrama não é da função toda. Pentagrama é excesso e insuficiência no meridiano principal. E a gente vai usar o ponto sul e a gente vai regular o pentagrama. Regulou o pentagrama, regula tudo. Certo? O que acontece quando a energia perversa, que estava no meridiano principal, chega no meridiano pêndulo, no meridiano distinto? Aqui, ele vai encontrar também a energia correta, certo? E essa briga aqui vai ser uma briga bem mais intensa, bem mais forte do que as outras brigas. Aqui a gente tem uma briga de cachorro grande.
A energia perversa vai brigar com a energia correta, tá? De um jeito muito mais intenso aqui. Tá? Então, essa briga aqui é uma briga nervosa. Essa etapa a gente não chama mais de excesso nem de insuficiência, tá? A gente chama simplesmente de transtorno ou invasão ou perturbação do meridiano distinto. Tá? Já não tem mais o nome de excesso ou insuficiência. A gente simplesmente diz que a energia perversa chegou no meridiano distinto. Aí vocês vão lembrar da aula de meridianos secundários. Sabe como a gente sabe se a energia perversa entrou no meridiano distinto? Qual é o sinal que mostra perturbação no meridiano distinto? Intermitência e intensidade. Intermitência dos sintomas, ou seja, a pessoa melhora e piora, intermitência. Mas não é uma coisa simples. São sintomas intensos, tá? Então, intermitência e intensidade. Então, não é simplesmente uma dorzinha de cabeça, mas sim uma enxaqueca. Não é uma cólicazinha, mas é uma cólica que derruba na cama. Não é uma questão emocional, uma leve, um transtorno depressivo, um episódio depressivo, mas sim uma depressão. Tá? Não é um momento em que você ficou ansioso, mas sim um transtorno de ansiedade. Uma coisa que está presente o tempo todo e que fica melhorando e piorando. Por que isso acontece? Porque essa briga aqui é um cabo de guerra. Lembra? No meridiano distinto, a gente tem duas direções aqui para a energia. Então, a energia perversa desce, a energia correta empurra para cima. A energia perversa desce, a correta empurra para cima. Eles ficam brigando aqui, tá? Treta, tá? Aqui o negócio é feio. E aqui a gente tem que usar os pontos de união dos meridianos distintos, os pontos TIM, que a gente vai ver, que são os pontos raiz, de acordo com a energia perversa que entrou, porque aí a gente vai ajudar, né, a esse meridiano distinto trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu tenho que tonificar o meridiano principal. Porque todas as vezes que a energia perversa entrou no meridiano distinto, é porque o meridiano principal está insuficiente. Tá? Não existe excesso no meridiano principal que leve a uma penetração no meridiano distinto. Tá? Se a energia perversa está no meridiano distinto, é porque o meridiano principal aqui em cima está insuficiente. Então, eu tenho que tonificar o meridiano principal, usar os pontos de união dos meridianos distintos e usar os pontos raiz que vão eliminar as energias perversas, que a gente vai conhecer melhor quando a gente vir amanhã os pontos, né, de tratamento dos grandes meridianos. Tá? Se nem assim a gente conseguir resolver o problema, a gente chega onde a gente não queria, que é nesse sexto momento da doença, que é a penetração da energia perversa em órgãos, vísceras e tecidos. Tá? E aqui a gente tem a doença estabelecida. Tá? Então, vão aparecer lesões, vão aparecer doenças que já têm ali uma classificação como doença. Tá? Então, aquilo que era uma digestão difícil, por exemplo, ou uma pequena queimação no estômago vira uma úlcera. Aquilo que era uma tristezazinha, um processo depressivo, vira uma depressão de verdade. Aquilo que era um transtorno emocional vira um problema cardíaco, realmente. Tá? Então, a gente começa a ter problemas nos tecidos, eu posso ter problemas musculares, problemas nos ossos, na pele, nos dentes, nos cabelos, em todas as partes do meu corpo, quando eu cheguei nesse nível aqui. E aqui, a gente precisa lançar mão de outros recursos, como a fitoterapia, por exemplo. Porque a acupuntura, que é o nosso carro-chefe aqui,
ele tem o seu padrão ouro, tá? A acupuntura funciona maravilhosamente nessas 4 etapas aqui, tá? Até o excesso do meridiano principal, essa doença ou esse desequilíbrio é considerado superficial. Ok? Quando a gente entra da insuficiência do meridiano principal para baixo, essa doença é considerada uma doença de nível profundo. Profundo. Tá? Que é Li em chinês, e superficial em chinês é Piao. Tá? Então, assim, até a insuficiência do meridiano principal, a acupuntura funciona maravilhosamente. Onde está o trabalho do pentagrama, que é o trabalho mais importante que a gente faz? O trabalho do pentagrama está... Deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui. Aqui. Ops, não era isso que eu queria. Eu quero um negocinho. Tchururu, tchururu. O trabalho do pentagrama está em excessos e insuficiências. Então, quando a gente faz tonificação e sedação nos pontos sul, a gente está trabalhando este carinha aqui, que é o meridiano principal. Tá? Por que a gente tem que saber qual é a energia perversa que entrou? Porque eu preciso ajudar essa estrutura toda de meridianos a expulsar essa energia perversa. Então, se tiver no meridiano tendinho muscular, que é muito difícil, tá? Muito difícil a gente ter um paciente que está no início de alguma coisa. Isso a gente vai ver mais nas pessoas mais próximas, as pessoas que a gente conhece, porque a gente não tem uma cultura de prevenção. Então, a não ser que você tenha um paciente que você acompanha realmente ao longo da vida, eu percebo, por exemplo, que atletas, né? Eu trabalho em uma clínica que atende muitos atletas, muito fisioterapeuta. E aí a gente tem um pouco essa coisa da prevenção, mas é muito raro, tá? Na verdade, normalmente a pessoa já vem com insuficiência, tá? Na verdade, ela já vem aqui embaixo, tá? E aí a gente já não tem mais tanta ação da acupuntura sozinha. Daqui para baixo, a acupuntura continua funcionando, obviamente, mas eu vou precisar de outros recursos que não só das agulhas, tá? As agulhas vão funcionar, mas eu vou precisar de mudança de comportamento, mudança de dieta e de fitoterapia, quando não precisar da medicina alopática, certo? Precisar da medicina alopática, às vezes até de cirurgias e outros tipos de tratamento, para que eu possa, né, recuperar aí essa energia correta. Certo? Tudo bem? Tem alguém vivo ainda? Tem, estamos aqui. Tudo certo. Tá tudo bem aí? Alguma dúvida em relação a isso? A essas estruturas? Que a gente vai encerrar o dia de hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Porque ele já está bem... Ah, que bom, vocês estão concentrados. É que vocês não falam muito, então a gente fica meio na dúvida. Enfim, então a gente tem aqui essa estrutura, tá? Então, quando a gente fala em grandes meridianos, a gente está falando dos meridianos Ei, principais também. dê café para ela aí. Mas a gente está falando da estrutura de defesa dos meridianos principais. Então, ó, esse aqui é a sequência do que a gente vê. E, infelizmente, a maior parte dos nossos pacientes já está no nível profundo da doença. Tá? Infelizmente, é assim. Gostaria que não fosse assim, mas é. Né? As pessoas têm que vir aqui, não aqui. Mas a maioria das pessoas já vem com algum grau de insuficiência. A gente tem que trabalhar
normalmente com a tonificação e também usar esses outros recursos, tá? Então, por isso que a ideia do grande meridiano é tão importante. Certo? Posso sair daqui, dessa tela? Todo mundo já Sim. pegou, hein? Beleza? Então, beleza. Então, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Fechar tudo isso aqui. Amanhã a gente volta à programação normal, tá? Com a tela bonitinha do PowerPoint, porque deu para resolver, parece, o problema lá do meu notebook, parece que está resolvido. Certo? Como vocês estão vendo aqui, é um escritório um pouco mais bagunçado, né? Não tem jeito, né? Ok? Certinho? Então, vamos ver se dá para ver Sim, vocês professora, aqui. muito